Você jogava bem, Márcio? Cara, era bom, eu sabia, mas eu não era, como é que eu posso dizer? Eu não levava desaforo pra casa. Eu acho que o futebol você tinha que aceitar algumas coisas. Eu vim de Ah, uma, respeitando todas as gerações, mas eu vim de uma família que eu tinha tudo, nunca me faltou nada, então eu discutia com o treinador, não aceitava algumas coisas e fui pra outro caminho. Olha só, fui ser treinador de futebol, né? Mas era uma época muito boa. Eu Te jogava bem, atrapalhou? sim. Te atrapalhou, Márcio, esse comportamento? De jeito De nenhum, moleque? de jeito nenhum. Não tem essa Sim. frustração, não, porque eu acho que eu não quis ser um, né? Eu não tive essa oportunidade, não quis ser, você era mas. meio E atacante? meio atacante, meio É. atacante. É Fazia que a gente fala gol. muito assim, para ser jogador hoje e lá atrás também, né? Você tem que ter uma dedicação muito grande, você tem que, é isso, engolir alguns sapos, né? Do tipo, baixar a cabeça, né? Tentar. E às vezes não é todo mundo que tá Tem que ser disposto, né? profissional, né? E essa dedicação de treinamento, de cumprir horários, eu era um pouco arredio a essas questões ali. E aí fui pro outro lado, mas convivi, né? Infantil, ver o Denilson É. infantil, juvenil tá junto em alguns jogos, treinar junto, pô, é muito bacana. Quando que você passou a enxergar você como treinador? Ah, quando eu fui me formar, quando eu me formei, eu fui ser treinador do Mackenzie, das Você queria estar no faculdades. meio da bola. Eu sempre tive, né? O meu irmão é treinador de futebol, jogou. Meu pai foi ex-atleta. Eu sempre A convivi nesse família já tava. meio, né? Quando Mas você pensa assim, eu não vou virar jogador, ou não vou ter uma longevidade aqui, você pensou já em virar a chave. porque aí quando vai pra faculdade, aí você já começa a arrumar o time, começa a organizar, você já começa a ver o futebol de uma outra Ah, você já forma. nasceu com isso, então, né? E a gente não sabe perder, né? Então aí você já organiza um pouquinho. Aí o time de faculdade um pouco mais organizado, você começa a disputar os campeonatos. E aí eu fui tendo gosto, fui estudando, fui virando a chave e as coisas foram Você acontecendo. falou aí, Márcio, agora no comecinho, que você vem de uma família tranquila e que nunca te faltou nada. Você começou a jogar futebol com quantos anos? Ah, Quando que te despertou essa parada eu sempre joguei. de molequinho? Eu cresci num clube chamado Clube Atlético Indiano, aqui em Santo Amaro. E eu sempre joguei, desde os meus 4 5 anos. Então eu viajei para Europa com esses times, Caramba! a gente disputava torneios na Gotia, enfim. E a gente sempre jogou grandes torneios, né? E aí quando eu entrei no São Paulo, eu tinha 13 anos, porque naquela época era o professor Nelsinho me levou. Nelsinho. Então fiquei com o O Nelsinho, Nelsinho foi o mesmo que me levou. Nelsinho, o próprio Gilberto Sorriso, o Guto Ferreira foi meu treinador. Então, tive essas oportunidades, né? O Caio, meu irmão, ele é da geração 73, né? Sim. Então, eu cresci vendo o Jameli, o Rogério, Robertinho, Mona, aquela geração, Robertinho. que eram caras assim que eu gostava. E aí, sempre foi do meio do futebol, né? Mas eu não fui profissional, né? Eu acho que aí eu fui fazer faculdade fora, fui para outro caminho para estudar. Interessante porque quando a gente começa a falar com pessoas que são envolvidas com o futebol, é, uns mostram muita paixão, né, na infância, que era algo que ele queria ser e chegar em seleção e tudo mais, como atleta, como jogador, Sim. e outros não conseguem e vai pro rumo de ser treinador. Cada um tem percebe rápido esse feeling, né? Eu Sim. falo muito, eu tenho um filho de 9 anos. E ele tá numa empolgação danada com o futebol. Ah, ele sabe jogar futebol, Denilson? Ele não sabe jogar futebol. Se ele se tornar um jogador, ele vai se tornar um jogador pelo esforço dele, pela dedicação dele. Que ele, com 9 anos, ele mostra uma dedicação. Só que quando um pai me pergunta que conselho que você dá para um filho meu que quer ser jogador e tal, porque às vezes o pai se vê no filho e coloca essa responsabilidade em cima do A filho pro filho frustração do pai. Sim. para ele se tornar um jogador. E aí eu falo, calma que essa responsabilidade, o próprio jogador, o próprio garoto, ele vai... Essa responsabilidade que eu falo, você falou, por exemplo, às vezes eu dava uma largada no horário do treino e tal. O moleque, o garoto, ele já sabe que 8 horas da manhã ele vai treinar. Então hoje ele vai falar assim, puta, eu não vou sair porque amanhã eu tenho treino 8 horas. Automaticamente essa responsabilidade, ela vai surgir, não precisa o pai falar, né? Não, eu acho que o futebol nós amadurecemos muito cedo. Isso. A gente tem uma responsabilidade muito cedo com horário, com treinamento. É natural. Se você pegar um garoto que joga futebol com 15 anos e um garoto que não joga,
totalmente, esse garoto é muito mais infantil do que aquele que Exatamente. tem 15 anos. E por ter que se virar, porque a adversidade, O esporte, ele... Essa convivência essa com outra... convivência com o esporte traz a pressão, disciplina, traz alguns valores, cobrança, claro. porque claro, às vezes claro. muito... Por que eu falei que eu tinha tudo, nunca me faltou nada? Porque eu ia jogar, eu não precisava pensar que eu tinha que trazer dinheiro para minha casa. Sim, E às vezes eu tava competindo com um garoto sim. que tá dando a vida porque ele precisa trazer comida para dentro de Exato, casa. exato. Então eu acho A que motivação é diferente. então Que não assim, deixa de ser um aprendizado. exatamente. E isso não quer dizer que eu não vou ser jogador de Isso, futebol, muito isso. pelo contrário. Mas aquele A gente teve exemplos, o Kaká, o Caio, né? Que são jogadores que não tinham uma condição legal. Exatamente. E que, viraram jogadores de Não, seleção, nível o Europa. meu irmão jogava, o Caio jogava no Corinthians, ele ia dormir 8, 9 horas da noite. E eu não precisava, eu não queria abrir mão da minha vida, da minha idade. tua Então juventude, você paga o preço ali pelo que você E você escolhe. foi estudar onde? Você foi estudar Cara, onde? eu fui estudar, eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, eu passei na faculdade aqui em São Paulo, né? Aí fui pra lá, me convidaram pra jogar um showball, joguei o showball, pô, fica aqui na faculdade, acabei fazendo faculdade lá fora, Bom. tranquei a faculdade, depois eu vim terminar aqui. Então, A diferença, Márcio, de muitas pessoas que sentaram aqui e o que a gente vive nessa bolha que é o futebol, né? Que é uma bolha que a sociedade ela vive uma outra realidade que muitas vezes nós vivemos dentro do futebol. Alguns que têm esse sentimento de se tornar jogador, ele percebe ali na metade do caminho que não é bem isso que eu quero e tal. Você virou tua chave rápido, né? sim. Porque às vezes o cara não consegue virar essa chave. E aí ele fica rodando na várzea, sei lá, não é, com todo respeito também, não é uma regra aqui, não é nenhum conselho. Mas às vezes o cara não vira a chavinha, né? De querer dar o salto. É verdade. Né? Eu não vou ser um jogador profissional, porque eu não tenho essa aptidão para ser um jogador profissional, mas eu quero ser treinador, cara. Eu quero ir para ser treinador, eu preciso fazer o quê? E aí eu acho que você virou essa chavezinha, né? Com certeza. Eu fiquei muito tempo na base. E você pega muitos jogadores que chegam no Sub-20, joga a Copa São Paulo, e a maioria não vai ser jogador de futebol. Aí eles ficam rodando. Aí eles saem de um time. Aí você imagina um jogador que jogou a vida inteira no São Paulo, ter que ir pro Taquaritinga, ter que ir pra não sei aonde, Exato. começar a rodar, com todo respeito a essas Sim, equipes, mas vai jogar Bezinha, vai jogar na Várzea. O nível é outro. E aí vai passando o tempo, Sim. né? Aí daqui a pouco você olha, você já tá com 30 anos. E eu tive Essa é a realidade. essa percepção. E aí também fui tomando conta. Eu era um cara líder também, dentro das minhas equipes que eu jogava. Eu sempre tinha entendimento de jogo. E aí gostei, né? Então Eu acho fui isso que é organizando. importante.